que elas ajudam a gente a compor as palavras. Nesse primeiro momento da aula, eu coloquei aqui para que a gente pense um pouquinho sobre essa função, para que a gente precisa saber separar as sílabas. Por exemplo, quando a gente está escrevendo um texto lá no caderno, e aí chega no final da linha e a palavra não terminou. Aí às vezes a gente dá aquela enrolada, tenta fazer menorzinho, mas o correto que é a gente colocar o tracinho, né, que é o hífen, e continuar a palavra embaixo. Só que, para fazer isso, a gente precisa respeitar as regrinhas de separação de sílaba. A gente não pode simplesmente parar aqui no meio de uma palavra e colocar o resto embaixo. Isso é uma importância que vocês já devem ter experienciado, né? Já devem ter visto em algum momento, ter feito. E uma outra importância que a gente também vai ter, um pouquinho mais à frente, por isso que eu digo a vocês sempre que esses conteúdos a gente precisa também ficar revisando, revendo, porque mais à frente vocês vão precisar deles. Um pouquinho mais adiante no nosso ano letivo, a gente vai estudar sobre regras da acentuação, como é que eu sei se eu devo acentuar, botar um acento numa palavra ou não. E aí, para poder saber dessas regras, a gente vai precisar saber identificar a sílaba tônica, que vocês também já devem ter ouvido falar lá no fundamental, mas aí a gente vai rever. Para identificar a sílaba tônica, vocês vão precisar saber separar as sílabas. Então, é um conhecimento que vai precisar do outro, né? Então, o conceito é simples. A gente tem que entender que a sílaba, ela é a menor unidade estruturada de som da palavra. Então, quando eu falo uma palavra, se eu falar ela bem devagarzinho, eu consigo escutar sílaba por sílaba. Por exemplo, se eu viesse aqui, eu vou falar essa palavra, português. Eu vou conseguir escutar esses sons separadamente. Então, é a menor unidade estruturada da palavra. Cada sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Existem casos onde a gente tem sílabas com apenas vogais, sem consoante, como é o caso dos encontros vocálicos. Ou a gente pode também ter mais de uma consoante na sílaba. Não existe uma limitação para o número de consoantes. Mas nunca a gente vai ter sílabas sem vogal. A gente sempre precisa ter pelo menos uma vogal para poder compor uma sílaba, para que o som ele fique fechadinho. Eu até estava observando algumas das respostas que já teve, onde teve uma palavra, que se eu não me engano foi enigma. Alguém colocou o G separado. E é completamente compreensível, né, que tenha identificado isso, porém, vai contra essa regrinha aqui, né? Não existe nenhuma sílaba sem vogal. A gente tem que saber que aquele Gzinho ali, ele vai ter que se encaixar em alguma das outras sílabas. Ele não pode ficar separadinho. Ele tem que ficar unido com alguma vogal. Quando a gente está aprendendo, a gente aprende por meio das regrinhas, porque é uma forma fácil de a gente identificar. Basta seguir as regrinhas, né? Mas depois vocês vão se adaptando melhor, à medida que vocês forem escrevendo mais, lendo mais, vocês vão começar a reconhecer essas divisões das sílabas de uma forma mais fácil. E às vezes, mesmo depois, vocês podem ter dúvidas, e aí uma regrinha ajuda vocês a lembrarem se vai ser separado ali ou não, tá certo? Quais são as regras? A primeira regra é essa aqui. Os dígrafos, que a gente já tinha visto lá o que eram os dígrafos. Alguém lembra o que é o dígrafo? Os dígrafos, para quem não está se lembrando, a gente viu lá naquela aula sobre dígrafos e encontros consonantais que acontece dígrafo quando a gente tem duas letras, mas só pronuncia na fala um único som. Por exemplo, aqui a palavra chuva, a gente não escuta o som do C nem do H, a gente escuta um sonzinho de X, né? Chuva. Então, são duas letras e essas duas letras, elas representam um único som. O mesmo acontece com o NH, o LH e em alguns casos em que a gente tem GU e QU, que inclusive a gente viu, né, que só o GU e o QU só são dígrafos se eles forem pronunciados, se a gente não escutar o som do U, como aqui na palavra queijo.
Eu escuto só o Q e eu junto aqui com E. Eu não escuto o som do U. Ele é ignorado, tadinho do U. O queijo, a gente tem esse exemplo. E aí tem outros casos onde a gente tem, onde a gente pronuncia guá, gué, gui. E aí quando você escuta o U para fazer o som, você não tem dígrafo. Somente se acontecer isso aqui, de ser os dois representando um único som. E a regra é, se a gente tiver dígrafo, e como eles representam um único som, eles vão ficar numa única sílaba. Eles não podem ser separados, tem que ficar juntinhas. Então, um exemplo aqui, folha. O L e o H tá fazendo o sonzinho junto. Então, eles vão ficar juntos quando a gente separar a sílaba. Chuva, mesma coisa com CH. Queijo, mesma coisa com QU. Outra regrinha. As letras que formam os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XS e XC não podem ficar juntas. Elas têm sempre que se separar. Então, toda vida, se você tiver RR, SS, SC, SC cedilha, XS ou XC, você vai ter que separar. E aí a gente tem aqui o exemplo. Um outro caso é o caso dos ditongos e tritongos, que devem pertencer a uma única sílaba. Porém, já daqui a pouco a gente vai ver um caso de exceção, tá certo? Porque mesmo as regras, às vezes elas têm algumas exceções, alguns casos nos quais essas regras não se encaixam. Mas, no geral, os ditongos, que são aqueles encontros entre duas vogais, e os tritongos, que são os encontros entre três vogais, tá certo? Se você tiver duas vogais juntas, você chama de ditongo. Se tiver três vogais juntas, você vai chamar de tritongo. Basta lembrar, de tri, né? E aí, quando você tem esses ongos aqui, significa que são vogais juntas, encontros vocálicos, tá certo? A gente tem vogais juntas. Elas devem pertencer a uma única sílaba. Então, por exemplo, a gente tem aqui feixe, palavra peixe, caixa, Paraguai, Uruguai. Elas vão ficar todas juntinhas, as nossas vogais, elas não podem ser separadas. O mesmo não acontece com os hiatos, que é a exceção que eu falei. Não tem nenhum problema a vogal ficar sozinha, só não pode ficar sozinha se for consoante, tá certo? A vogal ela é autossuficiente. E aí a gente tem aqui o exemplo cadeado. E aí tem esse outro caso aqui, os encontros consonantais que ocorrem em sílabas internas não devem permanecer juntas. Então, se tiver encontros consonantais que são de sílabas, de sons que a gente pronuncia separado, a gente vai ter cada uma em uma sílaba. O único caso em que isso não acontece é se a segunda consoante for L ou R, né? Então, a gente tem aqui o exemplo flauta e prato, onde a segunda consoante em uma é L e na outra é R. E aí, elas permanecem na mesma sílaba. Apto, abdômen, círculo e assim por diante. E aí, uma atenção extra para alguns grupos consonantais que iniciam palavras. Então, geralmente, quando inicia a palavra, ele não vai separar, porque eles não podem ficar juntos, senão o som não vai ficar legal. E aí tem aqui os casos, né? Pneumonia, pneumático e psicólogo. Então, no início da palavra você não separa as consoantezinhas, só se elas estiverem aqui encontros consonantais lá pelo meio da palavra. Essas são as regrinhas, são 6 regrinhas que vocês devem revisar e rever, lembrando sempre, né, que existem os casos de exceção, como é o caso aqui do ditongo, né? Pensar, o ditongo, em geral, a regra é essa.
Ah, mas nenhuma palavra vai ser separada de tongo? Ah, tem o caso dos hiatos. De não fechar a mente para isso, mas entender que as regras, elas ajudam e elas são aplicáveis para a grande maioria dos casos. Por isso que elas são regras. Mas existem sempre aqueles casos de exceção.